Existe uma dor que é percebida no peito, e às vezes essa dor é tão grande, mas tão grande que ela parece não caber nos nossos corpos físicos. Ela se agarra na parede dos músculos e aperta. Dor essa que deixa a boca seca, molha os olhos. A posição fetal aparece como um reflexo dessa dor. O silêncio pesado de não saber. Sentimento de estar perdido, de não fazer parte, de não ter respostas e não saber de si. O coração se contrai em dúvida, as costas pesam, as pernas doem e o mundo some entre a quase ausência da respiração. O nome dessa dor é angústia. Hoje a gente vai falar de angústia. E quando eu fui olhar no dicionário, é muito grande, é muito extenso as explicações do dicionário sobre angústia. É tão extenso e faz tanto sentido que eu resolvi ler o dicionário inteiro e depois ver o que acontece. Vamos lá? Angústia. Substantivo feminino. 1. Redução de espaço ou de tempo. Carência, falta. 2. Sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero. Grande aflição do espírito, tormenta, tortura. 3. Sensação de apreensão ou de inquietação em relação a algo ou alguém. Situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. 4. Filosofia. Para Kierkegaard, o filósofo que introduziu o termo angústia, angústia é o estado de inquietude do ser humano causada pela presença do pecado vinculada à sua total liberdade. 5. Ainda na filosofia, para Heidegger, um filósofo de 1889, o estado existencial de insegurança do homem diante do nada, a sua consciência da inevitável ameaça da morte. 6. Também na filosofia, para Sartre, um filósofo de 1905, a consciência da responsabilidade do homem que decorre de sua infinita liberdade, o que faz o único autor dos valores presentes em sua vida. 7. Psicologia. Fenômeno afetivo constituído de uma grande inquietação ou um grande medo sem um objeto determinado. 8. Também psicologia. Estado de excitação e ansiedade, causado por antecipações que podem ser concretas. O termo angústia surgiu no século XIX, lá em 1800, Guaraná de rolha, sabe? Ele sempre surgiu associado com a liberdade. Você pode reparar que todos os filósofos, seja eles mais ligados ao catolicismo, ou seja eles já mais existencialistas, como é o caso do Sartre, eles associam a angústia ao fato da extrema liberdade. Quando a gente fala de um filósofo mais ligado ao catolicismo, a liberdade está associada ao livre-arbítrio, né? Então, como você existe dentro do livre-arbítrio e a angústia que é existindo sendo livre. Já para o existencialismo, essa angústia da liberdade está associada à sua responsabilidade quanto ser humano pela sua liberdade. Do tipo, você é livre sim, e você é livre para fazer o que você quiser. E agora? O que você faz? É justamente essa dúvida do que fazer que é considerada angústia. Quando a gente vai olhar para o lado da psicologia, a gente acaba esbarrando muito na questão da ansiedade, de como a gente antecipa as coisas. Sabe aquele comportamento quase compulsivo que a gente tem de ficar pensando no futuro, de ficar tendo conversas consigo mesmo ou diálogos com outras pessoas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não? Tipo, você e seu chefe brigando, discutindo sobre uma coisa que você acha que vai ser uma discussão, mas que pro seu chefe aquilo nem existiu? Isso também é considerado angústia para a psicologia. A angústia, ela é um sentimento que pesa. Ela pesa. Ela não é só a mágoa que dói, mas ela
pesa. O sentimento angústia é um sentimento que pesa tanto que te cansa. Você fica cansado mentalmente e fisicamente por conta da angústia, sabe? Existem muitas pessoas que vivenciam isso nas escolas, existem muita gente que vivencia isso no trabalho, existe muita gente que vivencia isso dentro do seu próprio relacionamento, seja um relacionamento com uma outra pessoa ou um relacionamento de amizade, por exemplo, que também é com outra pessoa, ou seja, não faz sentido separar isso. Mas eu me referi a um relacionamento amoroso, no caso. E é um sentimento que ele te deixa exausto. Você chega em casa pensando nas coisas, ansioso. É uma coisa que faz com que a gente fique sempre pensando na frente. A gente tá angustiado e a gente sempre fica e se, e se, e se, sempre tentando antecipar as coisas. Mas você já parou pra pensar que se você ficar antecipando tantas coisas, você vai acabar chegando na morte? Porque assim, uma coisa é fato, a gente vai morrer. A gente nasceu, toda vez que a gente nasce, a gente já tá morrendo. A cada dia que passa, a gente tá morrendo. Fato. E se a gente ficar tão focado no futuro, tão focado no que pode ser, que vai acontecer, que talvez aconteça quando aquilo, daquela forma, daquele jeito, talvez... Percebeu a loucura? Deu pra entender como é complicado? E assim, eu sou a pessoa número 1 a passar por isso, que é angústia e raiva. Se a gente for ficar virado nisso, a gente vai acabar chegando e aí eu viro mendigo. E aí eu morro. Que aí eu faço isso aqui, não sei o que, morri, pronto. É um jeito que a gente tem de ficar evitando pensar no nada, no vazio, né? A gente fica antecipando as coisas porque a gente não tá confortável, aparentemente, com nada. Nada que tá aí, o tempo todo, batendo na nossa porta. O texto que eu li pra vocês na abertura desse vídeo foi um texto que eu escrevi em 2016, eu acho. Eu tava angustiado num nível, eu tinha acabado de me separar, eu tava decidindo voltar a morar em São Paulo, porque na época eu morava em Porto Alegre. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita mudança acontecendo ao mesmo tempo, fora as coisas que eu já estava trabalhando na terapia antes disso. Então chegou uma hora que eu estava lotado de angústia no pescoço ou nas costas, sei lá onde fica a angústia. Para quem estuda somatização e essas coisas de corpo e que sabe onde que a angústia fica, comenta aí que eu tô curioso. Mas enfim, era pesado tudo isso. E aí parte do meu processo terapêutico acabou surgindo esse texto durante isso. E foi muito bacana porque depois disso eu conheci o termo angústia, eu não conhecia. Porque dentro da terapia que a minha eu falei, eu tô sentindo isso, e a minha psicóloga virou pra mim e falou assim, não, talvez você esteja sentindo angústia. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Foi a primeira vez que eu entendi que existia um sentimento que eu não sabia o nome. E foi ali que nasceu a ideia de fazer o canal, há 3, 4 anos atrás. Porque foi quando a minha psicóloga me deu um termo novo que eu não conhecia pra dar referência a um sentimento que eu falei, caraca, se eu não sei disso, talvez muita gente não saiba disso. E foi tentando escrever fisicamente como eu me sentia que eu consegui chegar no que era angústia pra mim. E foi assim que surgiu esse texto e provavelmente foi assim que surgiu esse canal. E qual que é a chave de tudo isso? O porquê que a gente tem que encarar a angústia, ou trabalhar a angústia, ou acolher a angústia? Porque talvez exista algo muito foda depois dela. Se a gente ficar remoendo a angústia e usar ela como escudo para não viver algumas coisas, a gente pode estar perdendo a oportunidade de viver uma coisa incrível. Porque eu garanto pra vocês que depois disso, depois desse processo, há 3, 4 anos atrás, tô eu aqui de volta em São Paulo, gravando um canal, trocando ideia com vocês, sem nem saber quem são vocês, fazendo as minhas coisas, fazendo meu rolê acontecer, com o Thiago, conheci um cara incrível que tá do meu lado e... Tudo isso só foi possível porque em algum momento eu resolvi acolher a angústia e dar sequência.
O objetivo desse canal não é dar lição de moral. É só trazer termos e trazer vivências minhas ou das coisas que eu conheço para que talvez sirva de exemplo para você.